Pessoal, bora lá então? Vamos abordar hoje então um tema polêmico demais para ser trabalhado e tratado dentro da igreja. E nós vamos trabalhar esse tema totalmente à luz da Bíblia Sagrada. Porque é ela que nos baseia, é ela que nos guia, que é a bússola do cristão, do homem, né? E o tema que nós vamos trabalhar agora nesse momento é o cristão e a bebida alcoólica, à luz da Bíblia. Então, perguntas que se faz dentro do mundo cristão. O cristão pode beber bebida alcoólica? É uma pergunta frequente aí. O cristão ele pode ingerir bebida alcoólica? Outra pergunta frequente que é feita dentro do mundo cristão. A Bíblia proíbe o consumo de bebida alcoólica? Quem aqui já se deparou com essas duas perguntas? Ou já perguntaram para você como cristão, se o cristão pode beber, ou se a Bíblia fala que é pecado beber. Você já deve ter recebido essas perguntas, ou você já fez essas perguntas. Eu me lembro que na minha caminhada cristã, logo no começo, eu perguntei para um irmão da igreja, um obreiro: irmão, o que a Bíblia fala sobre bebida alcoólica? É pecado beber bebida alcoólica? A primeira resposta que ele me trouxe foi, ele nem falou, é pecado, não pode beber. Falei, beleza, legal. Não deu base bíblica nenhuma, não falou nada, só é pecado e não pode beber. Beleza. E aí eu fui estudar a Escritura, fui examinar, fui ler, fui me debruçar, lendo a Bíblia Sagrada, estudando os textos que falam sobre o assunto. E eu percebi que não era isso que a Bíblia falava. Não era para esse caminho que a Bíblia direcionava. E que ele não tinha respondido a minha pergunta à altura com base bíblica. Literalmente ele falou o que ele achava, o que ele pensava. E como é um tema polêmico, e a Igreja de Cristo precisa estar preparada para responder a qualquer tipo de dúvida para aqueles que chegam e também para os próprios cristãos, é muito relevante trabalhar sobre isso daqui, com responsabilidade e com bases sólidas na Bíblia. E eu separei aqui para nós essa noite muitos textos, e alguns que eu tenho certeza que você nunca leu e nem sabia que existia. Textos que se tratam ou trata de bebida alcoólica, que vai ter trechos ali nele que vai falar sobre bebida alcoólica. O primeiro texto clássico que fala sobre bebida alcoólica está em Gênesis capítulo 9, verso 21 ali para frente. O que o texto diz? Já vou trazer aqui interpretando. Que Noé, depois que ele saiu da arca, ele plantou um pé de uva, pé de vinha, tomou do seu suco e se embriagou. O mais curioso, quem aqui já ouviu isso daqui, ó? Não, irmão, o vinho da Bíblia não tinha álcool. Quem já ouviu isso daqui? Todo mundo já ouviu isso. Aí você olha lá no começo da humanidade, lá, gente, Noé, cara. Noé, ele plantou um pé de uva, colheu as uvas, esmagou, tomou e ficou bêbado. Você pergunta, mas como que ele ficou bêbado tomando suco de uva? Eu tive o privilégio de morar por 1 ano e meio do lado de uma vinícola. O cara tinha 7.000 pés de uva. Quem é aqui da região conhece, é o Canavese lá em Itapira. Vou fazer uma propaganda para ele. 7.000 pés de uva. Ele vendia uva, ele fazia vinagre de uva e fazia vinho também. E suco de uva, aqueles da ceia que nós tomamos lá, maravilhoso. E um dia eu virei amigo dele, era vizinho, fui lá perguntar para ele, como que é feito o vinho? Quanto de álcool você coloca para cada porção de suco de uva? Ele falou assim, álcool? Como assim álcool? Eu falei, você não coloca álcool aí para virar suco, para virar vinho? Ele falou, não, só colocamos um pouco de álcool quando vai ter importação para fora do Brasil para preservar melhor. Eu falei, mas como é que ele fica alcoólico? Ele é simples. Se você colher um suco de uva fresco, colocar num recipiente, no tonel, deixar ele 15 dias ele guardado, ele fermenta sozinho e vira alcoólico.
E aqui que você explica como que Noé ficou bêbado lá no começo. Ele sabia fazer destilação para colocar álcool no suco de uva? Não. Ele colheu, deixou armazenado, fermentou, bebeu e ficou chapadão e dançou nu. Então o primeiro bêbado que é citado na Bíblia Sagrada, as claras, é Noé, que bebeu o suco de uva lá, o vinho, né? E acabou se embriagando, tá? Outro texto curiosíssimo, que está lá em Gênesis também, 19, verso 32, que é o sobrinho de Abraão chamado Ló, certo? Fugiu de Sodoma e Gomorra por causa da destruição. As filhas dele teve uma interpretação bem equivocada, achou que só tinha eles de seres humanos na terra, que ia acabar a descendência, chumbou o pai de vinho, mostrando mais uma vez que o vinho da Bíblia era alcoólico. O pai ficou embriagado e deitou com a própria filha. Aconteceu esse negócio aqui que deu origem lá, um povo que depois se tornou inimigo do povo de Deus, né? Era parente, né? Descendente dos hebreus também, porque Ló é sobrinho de Abraão, então logo a descendência dele é praticamente prima da descendência de Abraão, que é o povo de Israel. Eu quis trazer esses dois exemplos de embriaguez logo aqui no começo da Bíblia, por quê? A grosso modo, já respondendo aquilo que você está louco para saber, o que a Bíblia fala sobre beber, é pecado ou não? À luz da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar um texto assim, ó, não bebereis. Não existe isso na Bíblia. Não bebereis. Não existe. O que a Bíblia trata a respeito da bebida alcoólica? Você vai ver a bebida alcoólica presente desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Você vai ver a bebida alcoólica presente nos textos sagrados. E eu separei muito texto aqui, curiosíssimo para nós trabalhar. Respondendo a grosso modo, a Bíblia não proíbe, mas também não apoia de forma desenfreada. O que a Bíblia fala sobre a bebida alcoólica? O pecado, à luz da Bíblia, concernente a bebidas alcoólicas, é o vício, e aí meu pai brincou ali atrás, eu concordo com ele, não é só bebida alcoólica. Se você é viciado em Coca-Cola também está errado. Se você é viciado no cafezinho também está errado. É só bebida alcoólica não, irmão. Se você não fica sem a Coca também faz mal, é errado. Tá arrebentando com o seu corpo. Cafezinho também. Você está entendendo? Então a Bíblia, ela condena de forma clara o vício. Você não fica sem. Você depende daquilo ali. É pecado. E a embriaguez, que é quando você bebe, perde o controle, o domínio próprio. Você não pensa mais de forma coerente, você não age mais como uma pessoa lúcida. Você se alterou, você saiu de si, pecou, errou, transgrediu. Seu cérebro está nuviado, está intoxicado, você não age mais de forma natural. É isso que a Bíblia condena com relação à bebida alcoólica. Tanto que você vai achar textos no Velho Testamento mais ou menos com essa expressão. Quando o rei bebeu e se alegrou com o vinho no seu coração. Tem um texto curioso lá no livro de Ruth. Esse eu não marquei aqui não, mas acho que está no capítulo 4. Você conhece a história de Ruth, né? Não sei se você sabe, ela é bisavó de Davi. Você sabia disso? Que ela é bisavó de Davi? E ela fica viúva, e aí Noemi, sua sogra, muito inteligente, né, meia parente de Boaz, um homem que tinha posse, tinha terra, um homem íntegro, um homem de Deus, dá um conselho para ela, porque ele comer e beber, vai lá e deita no pé da cama dele lá, que depois ele vai falar tudo que tem que fazer. E o texto é curioso que diz que ele comeu e se alegrou. Em algumas Bíblias vai estar assim, ele ficou satisfeito, feliz. Alguns intérpretes colocam esse se alegrou junto com comida e bebida, que ele bebeu muito vinho. Sabe aquele estado que no Brasil nós chamamos assim, lá, fulano está de fogo, é de fogo, não é isso? É isso, né? Aí eu ainda lembro dessas gírias aí que eu peguei da família aí. O de fogo é quando a pessoa está alegre ali, não é? Se alegrou tal, mas ainda está consciente, não está falando baboseira. Então alguns intérpretes fazem essa comparação de que bebeu se alegrou com essas citações bíblicas. Quando a pessoa se alegrava com vinho no coração. Que ainda não estava no estado de pecaminosidade, não tinha se embriagado, não tinha perdido o estado normal ainda, estava consciente, certo? Agora, nós vamos ver um outro texto muito curioso. Mas tem um texto aí, professor Wesley,
que Deus proíbe pelo menos uma classe ali de bebê. Concordo. Está lá em Levíticos 10, verso 9. Que é um texto mal interpretado demais, que é tema de campanha. E é um horror a balela que eles fazem com esse texto. Levíticos capítulo 10, verso 9. O texto diz que os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, levou fogo estranho para dentro do tabernáculo. E Deus matou os dois. Puf, fulminou os dois. O que é fogo estranho ali? Aí vira até tema de campanha, né? Vamos tirar o fogo estranho do meio da igreja. O que seria fogo estranho? Não tem como alegorizar, aquilo ali é literal. O que acontece? O tabernáculo tinha vários setores. E tinha o altar do incenso, que tinha uma fogueira que não se apagava. E daquelas brasas se acendia o altar do holocausto e as outras coisas que tinham que se acender, as lâmpadas dentro do tabernáculo e depois do templo. E tudo que era aceso dentro do tabernáculo e depois do templo tinha que ser aceso com aquela brasa daquele altar, não podia vir com fogo de fora para acender. Então o fogo estranho é um fogo que eles chegaram de fora, só isso, uma tocha na mão que eles chegaram de fora e acendeu, e era proibido. Mas por que eles fizeram isso? Porque justamente no dia deles trabalhar no tabernáculo, eles chumbou, encharcou, estava bêbado. E aí, esqueceram como é que era para fazer, veio lá com a tochona de fora lá e fez o que era errado. Deus matou os dois e Deus proibiu os sacerdotes beberem no dia do turno deles. No dia de trabalho não pode, mas não fala de outros dias, porque eles bebiam. Eles bebiam. Galera, eu espero que vocês entendam que eu estou te explicando para vocês a Bíblia, tá? Não é o que o Wesley pensa, eu estou interpretando para vocês os textos, vocês podem ler, vai estar do jeito que eu estou falando aqui, vocês podem analisar. E também isso daqui não é uma apologia à embriaguez, é o vício, eu não estou fazendo apologia a nada, eu estou te explicando a Bíblia. Não estou aqui para incentivar você a encher a sua cara não, para longe de mim, é pecado. Eu estou te explicando o que a Bíblia fala sobre esse tema. Espero que você entenda com muita maturidade, que eu não vou negar para você a verdade, Bíblia é Bíblia, ponto final. Eu vou chegar aqui, é pecado, e a Bíblia não fala que é pecado. A Bíblia fala que é pecado você ficar bêbado e ser viciado. Então precisa ser bíblico. Esse é o compromisso do verdadeiro cristão que respeita a palavra de Deus. Eu sei que talvez vocês nunca ouviram isso na sua vida, talvez nunca mais vão ouvir. Porque eles preferem negar essa verdade, eu até entendo, vou explicar o porquê que eles negam, é pecado, eu entendo o porquê. Eu não concordo, eu entendo que deveria ser feito isso daqui, ó, explicar a verdade para a igreja. Deixar bem claro a verdade bíblica, porque depois a igreja vai para a Bíblia e vê e fala assim, mas peraí, o que o pastor me falou está errado. Não é o que a Bíblia está falando. Por que ele mentiu para mim? Igual eu encontrei que o irmão mentiu para mim. Entendeu? Eu até entendo o zelo, mas vou trabalhar sobre isso no final. Então, no dia que os sacerdotes serviam no tabernáculo depois no templo, eles não podiam beber nada, estava proibido, porque a Nadab e Abiú chumbou, foi lá, fez o que era errado, ofereceu fogo estranho, Deus matou, Deus proibiu eles beberem nesse dia, porque eles bebiam vinho. Agora tem um texto aqui, que esse texto aqui é o pavor. Um dia eu pedi, quando eu congregava na Bleia, eu pedi para o irmão comentar esse texto, ele falou assim, não lê esse texto, ele nem deixou eu ler. Ele nem deixou, na hora que eu citei o texto, ele falou assim, não lê, deixa esse negócio para lá, depois conversando em particular, e nunca conversou comigo. Deuteronômio 14, verso 26. Abre esse texto aí para nós, por favor, irmã. Deuteronômio 14, verso 26. Olha o que está escrito nesse texto aqui, gente. Olha o que está escrito aqui. Com prata, compre o que você quiser. Compre bois, compre ovelha, compre vinho, compre outra bebida forte. Na maioria das Bíblias fala bebida forte. Ou qualquer outra coisa que você deseja. Então, juntamente com a sua família e com o povo ali, se alegre na presença do Senhor, seu Deus. Sabe o que Deus está falando aqui para o povo? Chama a sua família, chama os seus amigos, compra comida, compra vinho. Na maioria das Bíblias está bebida forte ali, fermentada, que é bebida alcoólica. Pega tudo isso, vai na frente do tabernáculo, que era a igreja, e ali você vai comer, você vai beber e festejar com o seu povo, com a sua família, na presença do seu Deus. Meu Deus do céu, é Deus que está mandando, gente. Você já tinha lido esse texto? Está na sua Bíblia, cara. Gente, está na sua Bíblia esse texto. É Deus mandando você comprar vinho, comprar bebida forte, levar um churrascão lá, ovelha e boi a churrasco, juntar a galera igual nós juntou ali para comer salgado, ó, e ó, uhul, glória a Deus, na presença de Deus. Irmãos, os judeus, até hoje, sabe aquele monte de festa que tem em Israel lá?
Hanukkah, trombeta, Pentecoste, nasceu aqui essas festas? Até hoje, eles se reúnem, festejam 7 dias, comendo esses animais, tomando ervas amargas e comendo junto com pão sem fermento, e tomam vinho 7 dias. Alguns, outros não, né? Depende lá, tem os mais ortodoxos que não tomam nada fermentado. Só que tem um porém. Ninguém sai de lá trupicando, vomitando, nem cantando a mulher de ninguém. Você está entendendo? Eu tenho amigos que já viajaram para pregar na Europa, nos Estados Unidos. Eu tenho amigos pastores que são desses países. Lá é totalmente diferente. Talvez você já deve ter ouvido que eu vou falar aqui alguns. Lá até pastor da Blé toma cerveja. Tem pastores que saem da igreja e vai para a choperia com os membros. Isso não é incentivo, tá? Estou falando como que é em algumas igrejas. Só que ninguém sai da choperia caindo, vomitando, passando a mão na mulher dos outros, ou brigando. Vocês sabiam que Martinho Lutero, e Deus usou esse homem para nós estar aqui hoje, sabe aquelas 95 teses que ele escreveu contra a igreja católica? Ele escrevia tomando chopp, que ele era alemão e o chopp nasceu lá na Alemanha. Martinho Lutero, que é um dos maiores cérebros da reforma, ele ganhava às vezes seu salário em vinho e cerveja. Lembre-se que isso não é um incentivo ao alcoolismo. Eu estou falando como que era a vida desses homens e de textos bíblicos. E explicando que a Bíblia ensina claramente. A bebida, a Bíblia não proíbe, ela proíbe o vício e a embriaguez. Só que eu vou trazer vários conselhos valiosos sobre a bebida alcoólica. Calma aí que ainda vai chegar lá. Então o texto diz claramente que Deus convocava o povo para vir na frente da igreja, vamos colocar a igreja, tabernáculo, para comer, beber e se alegrar na presença de Deus. Mas lembrando que ninguém que perdeu o controle, tá? Vai ter um texto aqui que vai perder o controle, você vai saber onde que é e você vai falar assim, que curioso. Eu não sabia que esse texto falava isso, parece que eu nunca parei para pensar. E é um texto que você lê todo mês, você nem pensa, você nunca nem reparou. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 11, verso 13. Davi convida Urias, um dos líderes do exército. Para quê? Para comer e beber. Como é que Urias sai de lá? Como é que está no texto aí? Chumbado. Automaticamente você entende que quem bebeu junto com ele ali? Quem convidou ele para beber? Será que Davi só olhou ele bebendo e não bebeu junto com ele não? Sendo que Davi queria que ele ficasse bêbado para ir lá deitar com a mulher lá para falar que o filho era dele, não era de Davi? Então nós temos aqui o maior rei da Bíblia, quase que de forma assertiva, 100%, estava bebendo com Urias. Bebida alcoólica, vinho. É inquestionável, até mesmo os mais conservadores não conseguem ir contra a Bíblia. O povo judeu sempre bebeu bebida alcoólica. Sempre bebeu bebida alcoólica. Mais vinho. O vinho era muito presente dentro do judaísmo. Tanto que até hoje é. Professores meus que vão para Israel, e com a graça de Deus, se Deus me der vida até lá em saúde, ano que vem, nesse mês, em março, eu estarei em Israel, para a glória de Deus, para gravar conteúdo para vocês. Vou lá para estudar e para gravar um monte de vídeo para vocês lá. Os meus professores falam que isso aqui é muito cultural dentro do povo de Israel. Lá é muito, o que é muito citado na Bíblia? Oliveira e videira, sim ou não? No Velho Testamento você tem oliveira e videira, que é azeitona, o óleo de azeite, suco de uva e vinho. Isso é muito presente para eles, galera. É muito presente no dia a dia para eles. Eu vou dar um exemplo para vocês. Cultura brasileira, brasileiríssimo, brasileiríssimo. Ô amor, reverendo Wesley chegou com a esposa dele. Ô pastor, pode entrar para ver. Fala um café aí para nós. É assim ou não é? Ô, peraí irmão, vou fazer um cafezinho para você. Não é cultural? Você termina de almoçar em algum restaurante, o que tem lá? Maquininha de café. Como é que é em Israel? Ô amor, pega o odre, o pastor chegou. É vinho. Cultural, não é café. Traz lá o odre divino, vai tomar um vinho aqui, ó. Você está entendendo? Nos restaurantes lá tem lugar que tem vinho, né, café? Que é cultural deles. Esse negócio de tomar vinho para eles é muito forte. É algo cultural. Só que não é que nem o Brasil, um país descontrolado, que não tem uma cultura de controle, é tudo à la vontade, é um negócio assim, de água abaixo, vai embora, se mata. Porque foi ensinado errado. Se os nossos pais da fé que chegaram aqui há 100, 200 anos atrás tivessem ensinado para nós certo, não teria tanto problema com esse aspecto. E teria que às vezes mentir para a igreja e não ensinar o certo, por um zelo de não conduzir pessoas a... Eu entendo esse zelo que a igreja tem hoje de não falar essas verdades claramente no púlpito.
Porque você imagina que o reverendo Wesley não fizesse um trabalho desse, chegasse aqui domingo à noite, irmão, é o seguinte, ó, pelo que a Bíblia ensina aqui, você pode tomar um cálice de vinho na sua casa lá. Vai ter gente que semana que vem vai chegar bêbado aqui na igreja. Infelizmente a verdade é essa, porque é outro assunto que a igreja não está preparada para receber, que nem o assunto que nós falamos anteriormente. A igreja não está preparada para receber esse assunto, e esse aqui é outro. Por isso que eles evitam falar, fogem do que entregar a verdade para a igreja e apresentar o que a Bíblia fala sobre o assunto, com amor e carinho e zelo, e falar o porquê que às vezes é bom ter abstinência. De pessoa para pessoa tem muita diferença, eu vou explicar o porquê. Então nós estamos vendo aqui dois personagens bíblicos que beberam e se embriagaram. Estamos vendo aqui que foi proibido os homens de Deus, os sacerdotes, beberem no dia do seu trabalho, porque fizeram o que não era para fazer. Estamos vendo que o maior rei da Bíblia chamou um homem para beber com ele, o homem saiu de lá bêbado. E agora vamos dar para o Novo Testamento o texto mais clássico sobre vinho, gente. João capítulo 2. Primeiro milagre de Jesus. Transformou água em vinho. Irmãos, o que Cristo transformou ali não era tangue não, era vinho mesmo. Não era aurora não. Porque as festas de casamento dos judeus, eles tomam literalmente vinho alcoólico. Seria curioso e fora do normal se não fosse vinho alcoólico, porque era cultural. Tanto que o mestre Sala falou o quê? Todo mundo já conhece, né? Todo homem primeiro coloca o bom vinho, um vinho mais forte, um vinho mais robusto, mais saboroso. E no final, quando todo mundo já bebeu muito o quê? Tá mais pra lá do que pra cá, tá alegrão lá. Qualquer coisa que tá vindo tá mandando pra dentro, não é assim? Né? Aí traz o mau vinho. Agora você não. Você deixou o melhor vinho pro final. E era vinho mesmo. Um grande problema que os intérpretes enfrentam no Novo Testamento para interpretar a palavra vinho, o termo que aparece ali no original para falar de vinho é oinos. Oinos. Oinos pode significar suco fresco da uva, que acabou de pisar ali. Você sabia como é que era feito o vinho? Vocês já viram? No lagarzinho ali? Às vezes na própria casa da pessoa, a pessoa tinha. Era um cubículo assim, cavado no chão, né? Passava ali um tipo de argamassa, aí tinha uma corda aqui em cima, tinha um caminho pequenininho que cobria por aí, e a mulher ficava pisando ali, ó. Segurando aqui, pisando. Aí escorria lá e lá ela pegava, guardava. Tomou ali na hora, suco de uva fresco, ou chamado de vinho fresco, vinho novo. Acabou de pegar, aquele ali não embriagava, que é suco natural. Mas pegou, guardou, ficou uma semana, acabou. Tomou, vai chumbar se tomar muito. Você está entendendo? Então por isso que tem essa dificuldade de saber o que era vinho fresco, que era só suco, o que era vinho alcoólico. Como entender o que era alcoólico? Pelo contexto. O contexto falava se ficava bêbado ou não. Então o primeiro milagre de Jesus é converter água em vinho. E vinho ali era vinho alcoólico. Seria curioso se fosse suco de uva, não era o costume da época. Era vinho literal, e lembrando que era 7 dias tomando vinho, tá? Mas lembrando que não tem relato de ninguém sair bêbado, cambaleando, vomitando, brigando, matando ninguém, não. Tá entendendo? E outra, dançavam as danças deles, que não é pecado dançar, não sei se você sabe disso, desde que não esteja sensualidade, né? Você vê as danças dos judeus? Aquela ali eu concordo. Eu não concordo com alguns gestos de dança que tem na igreja, tipo assim, aquela vez que eu fui no programa debater sobre dança, mas você não gosta de dança. Gente, eu fui dançarino 10 anos da minha vida. Eu acho legal dança, o que eu não concordo é colocar um título de ministério. Dança não é ministério, me desculpe. Ministério é trabalho que converte em alma. Você já viu alguém se convertendo vendo alguém dançar? Eu nunca vi alguém se converter vendo alguém dançar. A conversão, ela vem através da exposição da palavra de Deus, que aí o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa, a pessoa se converte. Quer dançar, não tem problema, desde que não seja sensual. Mas falar que é ministério aí é pesado, porque não aparece ministério na Bíblia. Vai lá em Efésios 4 lá. Aí, linda, obrigado. Pensei que você ia jogar tudo pro chão. Maravilha. Então, galera, nós estamos vendo que o primeiro grande milagre de Jesus, ou o milagre que ele começou a exercer seu ministério, qual foi? Transformando água em vinho. Agora veja que texto curioso, curiosíssimo. Por favor, minha irmã, joga aí para nós. Mateus capítulo 11, verso 19. É um texto que também passa despercebido à vista de muitos, e eu tenho certeza que a maioria aqui não parou para analisar esse texto. Olha o que o texto diz. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um comilão,
e um beberrão, em algumas Bíblias, bebedor de vinho. Algumas Bíblias eles falam assim, bebedor de vinho. O que Jesus está falando aqui? Que os líderes de Israel, quando viram João Batista, não aceitaram ele e falavam, ele não come e não bebe. Lembra que ele tinha uma dieta diferenciada? Comia mel silvestre e gafanhoto, uma escolha dele, do ministério dele. Aí Jesus fala assim, veio João, que era desse jeito, vocês falaram que ele tinha demônio. Agora vem eu, filho do homem, que é ele. Essa expressão filho do homem é dita lá em Daniel, que é apontar para o Messias. Por isso que ele fala filho do homem. Daniel falava que o filho do homem seria o Salvador, e ele fala o filho do homem. Então ele fala assim, vem eu, filho do homem, comendo, com todo mundo, Jesus comia, e bebendo. E vocês falam, olha aí, o glutão come demais e bebedor de vinho. Galera, põe aí 99,9%. Jesus bebia vinho alcoólico. Ele era Deus em figura humana, ele era judeu. Tanto que você vê ele seguindo todos os rudimentos judaicos. Foi apresentado no templo, foi circuncidado. Ele curava alguém antes da morte e ressurreição dele. O que ele falava? Vai no templo e oferece sacrifício. Ele ainda vivia debaixo da lei. Ele era judeu, Jesus ele era judeu. Então 99,9% de certeza que Jesus como judeus, e por esse texto, que ele consumia vinho alcoólico. Mas aí alguns vão dizer, não, isso daqui não é uma afirmação, Jesus não está afirmando que ele comia e bebia, que ele bebia vinho. É que é uma acusação que estão fazendo sobre ele. Mas é quase um senso entre os estudantes, que por ele ser um judeu de nascença, ele consumia vinho alcoólico. E isso para alguns é um escândalo, né? Se para alguns é um escândalo saber que Jesus, 100% ele era barbudo, imagina saber que ele tomava vinho. Um dia eu falei isso para uma irmã da Bleia, nada contra a Bleia, viu pessoal, ainda prego lá, é um termo carinhoso. Falei, irmã, Jesus 100% ele era barbudo, Isaías fala que a barba do Messias seria arrancada. E como Jesus ele cumpriu a lei, era proibido danificar a costeleta, tinha que ter barbona. O meu Jesus não era barbudo não, coisa do diabo. Falou para mim, meu Jesus barbudo, você está doido? Imagina se ela souber que Jesus tomava vinho. Imagina se ela souber que Jesus aí quase 100%, não dá para 99% tomava vinho. Então veja o que a Bíblia fala sobre isso. Agora vamos lá. Outro texto que talvez você passa por ele e nunca percebe. Esse aqui, gente, eu falei, gente, eu nunca tinha parado. Quando eu entendi essas verdades, eu falei, cara, como é que eu nunca parei para pensar, cara, que realmente esse texto aqui eu leio ele todo mês e não entendi ainda. 1 Coríntios capítulo 11, verso 21. Põe aí, irmã. Ô, gente, todo mês no culto de ceia nós abrimos exatamente nesse texto aí. 1 Coríntios capítulo 13. Não, capítulo 11, verso 21. 1 Coríntios capítulo 11, verso 21. O que está escrito lá? Dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada ali, ó. 1 Coríntios capítulo 11, verso 21. Olha lá. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua ceia, e assim um tem fome e o outro, em algumas Bíblias, fica bêbado. Tinha gente ficando chumbado no culto de ceia, galera. Ainda estou falando de crente, não é ímpio não, é crente. No culto da ceia a gente está ficando bêbado. Por quê? Porque eles tomavam vinho alcoólico. Você está vendo aqui? Você já parou para pensar sobre esse texto que você lê todo mês? Você nunca parou para perceber que eles tomavam vinho alcoólico, tinha gente ficando bêbado no culto de ceia? Porque eles tomavam vinho alcoólico. A ceia da época do apóstolo Paulo não tem nada a ver com a nossa, gente. A ceia da época do apóstolo, a ceia da época do apóstolo Paulo é mais ou menos o que nós fizemos ali agora. Ali. Eles se reuniam. O que é mais próximo nos nossos dias, a ceia do apóstolo Paulo. O que aconteceu agora? Retiro. Não temos acampamento agora aí? Aquilo seria a ceia da época de Paulo. Eles se reuniam o dia inteiro, a igreja ficava junta, unida, como uma família. E a ceia ali era comer mesmo comida. Eles comiam, era banquete. E bebiam vinho. Por isso que tinha gente que estava ficando bêbado. Aí em algum momento dessa ceia partia o pão e levantava o cálice, representando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Mas antes disso, era banquete, era festa. E o problema que Paulo está falando aqui é o seguinte, está tudo desorganizado aí, gente. Lembra que ele fala assim, esperar uns pelos outros? Por quê? Tinha gente que estava comendo demais, chegava a gente e não comia, ficava com fome o dia inteiro. Era simplesmente isso. Como era um banquete social em igreja, cada um trazia uma comida.
E como a igreja era composta por pessoas ricas e pessoas mais pobres, exatamente nesse dia que eles se reuniam, que ninguém sabe se era uma vez por semana, uma vez por mês, alguns falam que era toda semana, aquele irmão mais pobre teria uma possibilidade de comer algo mais gostoso, que o rico trouxe. Só que aí os ricos chegavam primeiro, comia tudo, o pobre chegava e ficava com fome. Ou bebia tudo, e bebia muito, ficava até bêbado. Sabe o que Paulo fala? Você acha que eu vou aplaudir isso daí que vocês estão fazendo? Está tudo errado. Você tem fome, coma na sua casa. Você tem sede, beba na sua casa. Por que você está desprezando a igreja de Deus? Você não está tendo discernimento? Você não está entendendo o que é essa reunião? Então tinha gente que bebia tanto vinho no culto de ceia que estava ficando bêbado. E aí pecava. Porque estava desprezando os mais pobres, mais humildes, estava ficando embriagado. Então, biblicamente, o povo de Deus sempre consumiu bebida alcoólica. Em alguns textos você vê eles errando, pecando com a embriaguez, e em outros você vai ter restrições. Se não, vejamos. Olha essa daqui, ó. 1 Timóteo 3,3. Olha o conselho de Paulo para os presbíteros. Presbítero aqui é que nem líder, pastor. Olha o conselho dele. 1 Timóteo 3,3. Um pouquinho antes ele fala dos bispos, né? Ele fala que os bispos não seja muito dado ao vinho. Em algumas bíblias, que os presbíteros não bebam muito vinho. Por quê? Se ele ordena não beber muito, é por quê? Porque eles bebiam vinho. Os presbíteros da igreja bebiam vinho. Lembre-se que isso está muito preso à cultura deles, o tomar vinho. E Paulo aconselha que aquele que é líder e lidera a igreja, não seja um beberrão, não beba muito vinho. Por quê? Porque ele tem que respeitar tudo aquilo ali, ó. Não seja cobiçoso, ganancioso. E um dos conselhos que ele dá é que não seja muito bebedor de vinho. Agora, veja esse texto aqui. E esse é um dos mais curiosos. 1 Timóteo 5,23. Um dia eu perguntei esse texto para um pastor, ele quase morreu. Aí ele veio com a mesma ideia. Não, é suco de uva, filho. É suco de uva, não é vinho, não. Olha lá. Timóteo, não beba apenas água, mas tome também um pouquinho de vinho. Paulo mandando Timóteo, o pastor de uma igreja, tomar um pouquinho de vinho. Mas como explicar esse texto aqui? Esse texto aqui é fácil de explicar. Ele disse que era para Timóteo tomar um pouquinho de água com vinho, por quê? Porque ele tinha dores no estômago. O vinho, além também de ser usado de forma medicinal, é comprovado que o vinho ajuda acho que na circulação, né? Tem alguma coisa ali a ver com o coração, enfim. Pastas feitas de figo e também de suco de uva com vinho, tudo também era bom para cicatrização, era medicina secular. Mas nesse contexto aqui, era cultural tomar água com vinho para quê? A água da época não é que nem a nossa potável, tratada. Era água de rio, de poço, com tudo que tinha lá dentro. Então tinha muito problema de quê? Toma água podre de rio que você vai pegar diarreia, virose, não pega? Um monte de bactéria? E o vinho tem o quê? Álcool, sim ou não? E o álcool, ele é o quê? Desinfetante. Você não limpa a mão com álcool para matar bactéria? Então misturar um pouquinho de água com vinho era uma forma também de matar os vermes da água e deixar a água um pouco mais purificada. Por isso que ele pede para tomar um pouquinho de água com vinho, não era só para chumbar a mente, não. E outra, pessoal, só ficava embriagado quem queria se embriagar. Esse costume de tomar água com vinho aqui, muitos também usavam para não se embriagar. Gostava de tomar um vinho, mas como não queria ficar bêbado, o que fazia? Colocava uma porçãozinha de vinho e uma porção de água, que aí quebrava o álcool e tomava. Mas se tomasse muito, ainda ficava bêbado. Só ficava embriagado quem queria. Uma coisa é ponto passivo. Passivo. O povo de Deus bebia. Sim ou não? Sim. No Velho Testamento, sim ou não? Sim. Na igreja, sim ou não? Ponto passivo. Contra isso ninguém pode negar. Os textos estão aqui. Tem mais, tá? Estou te apresentando alguns. Biblicamente, o que são as restrições sobre bebida alcoólica? O vício e a embriaguez. Mas é óbvio que se você estudar Provérbios, você vai encontrar muitos conselhos para o quê? Fuja da bebida. Principalmente o rei. Fuja da bebida. Por quê, pessoal? Tem algo muito curioso. A bebida, em alguns textos,
é comparado com algo de alegria. O vinho no casamento lá não trouxe alegria? Aí não tem essas pregações? O vinho é a presença de Cristo, é alegria, né? Alguns pastores pregam isso, né? É o vinho novo na sua vida. Aí até parece que no final ele fala assim, pode tomar um vinho, irmão, pode tomar. Aí ele não fala, né? Lá no texto eles tomaram, mas ele não fala para você tomar. O que acontece é o seguinte, pessoal. Psicologicamente, geneticamente, já é comprovado que de uma pessoa para outra há uma grande diferença genética e de vários fatores. Eu assisti um estudo um tempo atrás, que foi feito um trabalho com várias pessoas e chegaram à conclusão. Tem seres humanos que ele pode pegar assim, ó, eu vou tomar toda semana uma latinha de cerveja. Ele toma durante um ano, toda semana uma latinha. Virou o ano, ele fala, nunca mais eu vou tomar. E ele não toma nunca mais. Tem pessoas que ele fala assim, eu vou experimentar uma cerveja para ver como é que é. E ele nunca mais para de tomar. Então por que às vezes as igrejas partiram pelo caminho da lei seca? Justamente como uma preservação de não saber como você vai reagir com a bebida alcoólica. Como saber como que é você? Será que se você tomar um copo, você nunca mais vai parar? Ou você consegue tomar sem se embriagar e sem se viciar? Não deixar te dominar? Aí alguém pode me interpelar, mas peraí, professor. O cristão consegue dominar a bebida? Lá em Gálatas capítulo 6 diz que o Espírito Santo traz o que para o ser humano? Cristão, o domínio próprio. Eu concordo. Só que tem outro fator, que já é comprovado pela ciência. Fator genético. Um estudo de uma universidade da Carolina do Norte comprovou que 50% de chances a mais para filhos de pais alcoólatras também se tornarem alcoólatras. Porque isso passa até na genética do homem. Assim como mães passam sensações, depressões para a criança na barriga, cargas genéticas do pai e da mãe vai para essa criança. Outro dia eu vi uma matéria que uma criança nasceu com abstinência à cocaína. Que a mãe era viciada em cocaína e cheirou durante toda a gravidez, e isso passou para a criança. Lembra que eu falei que a Bíblia condena o alcoolismo, o vício? Então, se o seu descendente já teve problema com bebida, você tem uma grande chance, cientificamente, de partir para o mesmo caminho. Então, por isso que, por muitas vezes, foi pregada a lei seca, por conta desse fio de não saber como você vai lidar com a bebida alcoólica. Mas, na contramão, eu continuo firme na minha ideia. Eu entendo que precisa ser tratado com a igreja do jeito que está sendo tratado aqui. O que a Bíblia fala sobre o assunto? É o que nós estamos trabalhando. Não chegar para você e falar assim, é pecado, não beba. Aí você fala, me dá o texto. Não tenho. É explicar os pós e os contras. Outros fatores. Fator ambiental, que aqui eu já estou falando daquilo que vai levar para o lado ruim da bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica tem dois lados. Tem o lado do sabor, que muitos bebem porque gostam do sabor, não é assim? Ah, eu gosto do sabor da cerveja. Tanto que às vezes vai para uma igreja mais tradicional, que não ensina a verdade, né? Do jeito que a Bíblia trabalha. Ah, eu vou tomar cerveja sem álcool porque eu gosto do sabor. Não tem, eu conheço um monte de gente que toma cerveja sem álcool porque gosta do sabor amargo. Então é pelo prazer de tomar o líquido, e outros gostam da sensação, daquela alegria, do fogo, de não embriagar. Então cada um vai ter aí a sua preferência por bebida alcoólica, certo? Só que tem vários fatores que podem te conduzir para um caminho de precipício. Que a bebida alcoólica tem um outro lado. Tem um lado do quê? O lado da aparência do mal. Lembra o que o texto diz? Fuja de toda aparência do mal. E a bebida tem um lado também da aparência do mal. Tem um lado da alegria, no casamento foi alegria. Mas tem um lado da aparência do mal. Tem pessoa que bebe e se transforma, espanca mulher e filho. Né? Sai, pega o carro bêbado, mata a família. E outro fator ainda também, aqueles que já tiveram problemas não apenas com bebida alcoólica, assim como eu, mas problemas com droga. Lembra do texto que um abismo puxa o outro? E a maioria que às vezes acaba caindo na droga começa por onde? Bebida alcoólica. E a maioria das vezes quando começa não tem o controle, vai de forma desenfreada. Por quê? Por conta de um fator chamado fator ambiental.
que é o fator ambiental? Agora eu estou falando dos problemas que a bebida traz na vida de várias pessoas. Nós falamos sobre o fator genético, isso pode ter vindo aí, não é maldição hereditária, tá? Igual eu conversava com um amigo ali, não é maldição hereditária, é fator genético, comprovado cientificamente. Apesar também que eu creio, não é maldição hereditária, porque para mim isso não existe. E aquele texto do Velho Testamento, que eu visitarei até a 7ª geração com maldição. Só você entender o que Deus está falando ali. Deus visita com maldição de juízo até a 7ª geração, se as suas gerações não se converterem a Ele. Se o seu descendente se converter a Ele, como é que vai estar debaixo de maldição? Pode alguém estar debaixo de maldição servindo a Deus? O que o apóstolo diz? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem é de Deus, o diabo não toca. Como que você vai estar debaixo de maldição servindo a Cristo? Sendo que toda maldição ficou pregada na cruz do Calvário. Então o que acontece é o seguinte, o que eu entendo é que há demônios que trabalham em localidades, em cidades, em países e em famílias, conduzindo pessoas para o mesmo pecado. Exemplo, você vai na Cracolândia, qual é o pior vício que tem lá? Drogas, de crack. Tem potestades que trabalham ali para conduzir a pessoa para aquele caminho. Aqui em Campinas tem um bairro ali de prostituição, como é que é o nome? Como é que é? Itatinga. Qual é o demônio que trabalha ali? O demônio da prostituição que leva a pessoa para esse caminho, está entendendo? E aí tem famílias que o avô foi alcoólatra, o filho é alcoólatra e o neto é alcoólatra. É uma maldição hereditária? Não. Porque várias vezes você vê que um desses se converteu e acabou ali, não teve mais vício. Como que é maldição hereditária? Não é que foi quebrada a maldição, porque ele creu em Cristo Jesus e o demônio não conseguiu trabalhar na vida dele, não conseguiu conduzir ele para aquele caminho. Temos o fator genético, tem esse fator espiritual que pode trabalhar na sua vida, não só com bebida alcoólica, pode ser com vários tipos de pecado. Tem famílias que teve problema com adultério, o avô foi adúltero, o pai é adúltero, o neto é adúltero, e continua aquele negócio viciante na família. Porque são demônios que trabalham, mas aí quando chega Cristo Jesus acaba. Esse demônio ele não tem mais poder de ação porque está em Cristo Jesus. Fator ambiental, a pessoa cresce em um lar que tem facilidades à bebida alcoólica, ou até mesmo ela é incentivada a beber bebida alcoólica. A chance dela se tornar um alcoólatra será muito maior do que qualquer outra. Você cresceu nesse ambiente? Eu cresci num ambiente que quando eu era criança não tinha muito, mas depois da minha adolescência, entre a minha família, a maioria bebia. E tinha acesso livre à bebida alcoólica. Não era aquela barração, o pai e a mãe até aconselhavam, não vai por esse caminho, mas tinha acesso. Esse é o fator ambiental. E outra, pessoal, para mim o pior fator cultural. A cultura brasileira, gente, em nosso país, olha isso daqui, em nosso país, os comerciais de televisão mostram que é obrigatório nas festas ter bebida alcoólica, senão não tem graça. Parece que a alegria é atrelada à bebida alcoólica. Quanto mais bebida, mais alegria. Sem bebida, sem alegria. Isso aqui está dentro da nossa cultura, galera. Nos lugares, tem lugares do mundo afora que a cultura é uma taça de vinho. Não é assim? Lá na Europa, principalmente, antes do almoço, uma taça de vinho que é bom para o coração. Antes da janta, uma taça de vinho que é bom para o coração. No Brasil, não é ensinado moderação, é ensinado o quê? Bebe muito. Quanto mais você beber, mais bacana você é, mais legal você é. É desenfreada, sem moderação. A cultura brasileira não tem moderação para nada. E esse é um dos fatores que os pastores preferiram ensinar a lei seca do que ensinar a verdade bíblica. Porque o cristão o brasileiro, ele é extravagante, ele extravasa. Não tem moderação. Só que eu conheço um monte de pastor que toma vinho em casa. Alguém conhece aqui? Não seja leigo, não tem vergonha de levantar a mão. Olha lá. Mas uma meia dúzia conhece aí. Eu conheço um monte de pastor. Gente, pastores da bleia. Que tem aqueles tonel de vinho debaixo da pia em casa. Eu estou falando do que eu estou falando. Eles vivem essa verdade porque muitos conseguem se controlar. E aí não pecam. Porque não dá escândalo, não bebe para rua, não fica bêbado. Toma ali na casa dele uma taça e acabou. Não pecou. Mas por que ele não sobe no púlpito e ensina isso para a igreja? Tá entendendo? Eu vivi aqui na cidade de vocês algo muito curioso, cara. Que eu não me esqueço até hoje. Eu vivi aqui na cidade. Nesse mercado que tem embaixo aí, que mudou de nome aí. Ali na frente do estacionamento, que tem até um parque que às vezes fica ali. Ali, naquele mercado. Trabalhando de promotor, um sol terrível. Tô lá trabalhando lá. Saí no estacionamento para pegar meu carro para ir para outra loja. Aí eu olhei assim um pastor.
de outra cidade, dessas igrejas que não pode nem a mulher depilar o pelo da perna. Na hora que ele me viu, ele só mandou essa daqui, reverendo Wesley. Plou! Eu vi rodando no alto assim, a Brahma geladinha. A latinha de Brahma, geladinha rodando. Aí ele fez assim, ó, desse jeito, ele fez assim, ó. Que calor, meu Deus do céu, eu vi. Eu já entendi essa verdade. E não era pecado uma latinha e tomar uma latinha, não tinha problema nenhum. Só que ele ficou com medo de escandalizar em mim. Aí eu segurei para dar risada. Eu estava louco para dar risada e falar, ô pastor, pode tomar até do meu lado que eu não vou escandalizar. Eu sei que não é pecado. Um calor desse que quer tomar uma latinha não é errado. Se tivesse com uma caixa, eu ia falar, pastor, toma cuidado, hein. E ele jogou e a Brahma saiu voando no alto, assim, caiu. É engraçado. Gente, depois que ele virou as costas e foi embora, mas o que eu dei de risada, e eu conheço o filho dele também é da área, cara. Depois eu chamei o filho dele para conversar, ele deu risada comigo e falou, meu pai toma um em casa, assim, né, uma cervejinha ali quando tá calor. Falei, eu não vejo que ele era, porque ele não se embriagou, ele tomou ele na casa dele, não escandalizou. Eu vi o cuidado dele, o zelo, porque ele achou que eu não entendia a verdade, por isso que ele fez, jogou ali, entendeu? Mas por que ele teve que fazer isso? Porque não foi ensinado lá atrás. Então, o que nós estamos vendo à luz da Bíblia? Biblicamente, a Bíblia não condena, mas também não incentiva. Ah, é da bateria, pronto. A Bíblia não condena e não incentiva. O apóstolo Paulo traz até um conselho legal. Não se embriaguei com vinho que traz contenda. Ele fala de embriagar, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o que a Bíblia trata sobre a bebida? Pecado é o vício e a embriaguez. Os judeus e os cristãos da igreja, alguns conseguiam beber, sem gerar escândalo. E alguns tinham problema com bebida, outros não. E aí eu trouxe aqui vários fatores para você analisar. O conselho, sempre nas igrejas, na maioria das vezes, continuará sendo a lei seca, apesar que tem igrejas que não tem lei seca. Quem sabe aqui que os irmãos da congregação tomam uma cervejinha e na ceia tomam vinho de verdade? Vocês sabiam disso? Congregações tomam cerveja de boa em casa e na ceia é vinho de verdade. Porque essa verdade foi tratada entre eles desde quando Franciscão, o italiano que chegou um ano antes da Assembleia, Franciscão foi o italiano que chegou um ano antes da Assembleia de Deus no Brasil. Ele já ensinou essas verdades lá atrás. Só que você vê aí caindo parru os irmãos da congregação, nos botecos? Quantos irmãos da congregação que você vê bêbado parru se arrastando, vomitando nos botecos da vida aí? Mas na casa deles, eles bebem bebida alcoólica, todos eles sabem disso daí. E você não vê escândalo entre eles, eu não conheço um cachaceiro da congregação. Você está entendendo? Porque foi ensinado corretamente. Hoje eu entendo, mais uma vez eu bato nessa tecla, o zelo que a igreja tem de não tratar isso. Por quê? É aquilo que eu falei, imagina o pastor subir aqui e começar a ensinar, irmão, você pode tomar na sua casa um vinho, não tem problema. Tem pessoas que não estão preparadas para receber essa verdade, vão se acabar. Então, como você não conhece a natureza, talvez não é melhor você tentar para ver não, né? Mesmo você tendo domínio próprio e tudo. E eu vou ser bem sincero com vocês, espero que vocês não se escandalizem comigo. Eu espero que vocês não se escandalizem comigo, tá? Eu tive problema com bebida. Geiso lembra disso, meu pai, meu primo está aqui. E eu cheguei a ficar 10 anos sem chegar perto de bebida, 9 anos. Depois que eu entendi todas essas verdades, no aniversário meu de casamento, foi com minha esposa. Vamos tomar um vinho? Falou, vamos. Compramos uma garrafa de vinho, eu e a minha esposa, no meu lar, e tomamos a garrafa de vinho. Eu não fiquei bêbado, eu não me alterei. Acabou aquela garrafa, eu não fui atrás mais de bebida, e nem ela. Eu não pequei. Biblicamente não. Não gerei escândalo para ninguém, não bebi num boteco, na rua. Não me embriaguei, minha esposa não se embriagou. Foi uma noite maravilhosa em casal. Não sentimos peso nenhum de condenação. E eu sei biblicamente que eu não pequei. E eu fiquei 9 anos sem beber, eu tive problema com bebida. O que operou na minha vida? Gálatas 6:23, o Espírito Santo trouxe para mim o domínio próprio. Mas eu não vou ficar bebendo, porque eu sei que eu já tive problema com bebida. Foi algo específico, comemorando uma data com a minha esposa. E graças a Deus, Deus me libertou dessa situação. Eu não tenho mais problema com bebida. Louvado seja Deus.
Então eu penso o seguinte, se perguntar para você, seja bíblico, a Bíblia não condena, mas também não aprova. Eles bebiam? Bebiam. Alguns tinham problema? Tinham, outros não tinham. Não procure às vezes pagar para ver se você vai ter problema ou não. Às vezes é muito bom você evitar, mas tem pessoas que conseguem beber e não pecam. Eu conheço, tenho parentes, tenho tios que bebem e não pecam. Não se embriagam, não são viciados. Pastores, conheço vários que bebem vinho e não pecam, porque não são viciados, não se embriagam, não precisam daquilo. Um dos meus pastores que sempre vai para Israel falou que quando chega em Israel, principalmente esses pastores mais conservadores, chega lá e é oferecido vinho. Aí diz que fica todo mundo olhando um para a cara do outro, só esperando o primeiro pegar um caso. Diz que quando um pega, todo mundo pega. Ô reverendo, você vai estar lá em Israel, não vai experimentar um vinho de Israel? Diz que ateu, irmão, diz que ateus da Deus é amor, toma. Você imagina o irmão da Deus é amor tomando um cálice de vinho? Então, irmãos, essa é a verdade bíblica sobre bebida alcoólica. Lembrando que esse vídeo não é um incentivo sobre a bebida alcoólica. Não estou aqui para motivar você a beber. Estou aqui para te apresentar o que a Bíblia fala sobre esse tema, bebida alcoólica. Eu louvo a Deus pela vida do pastor de trazer um tema desse para a igreja. Agora outra pergunta. Cristãos modernos e até antigos, estão preparados para lidar com essa verdade? Seja sincero, estão preparados para se dar com essa verdade aqui? Quantas vezes você já ouviu, você que é mais velho de igreja, meu pai aí, ó, galera aí. Quantas vezes, pai, você ouviu alguém ensinar isso daqui na igreja? Quem mais também é antigo de igreja aí? O Geis, galera. Você já ouviu alguém ensinar isso na igreja? Não vai ensinar. Eu falei coisas que eu penso ou coisas que estão na Bíblia? Analisamos textos bíblicos, sim ou não? Eu entendo que a igreja de Deus deve ser tratada desse jeito, com as verdades bíblicas. Não pode ser negada a verdade para você. E agora você tome as suas conclusões à luz de tudo que nós trabalhamos e vá viver a sua vida. Mas se alguém um dia te perguntar, já não vem aquela frase clássica: é pecado, você vai para o inferno. Você vai ser um mentiroso. Você tem que explicar essa verdade que a Bíblia apresenta. Então eu penso que o zelo máximo deve ter mais com as pessoas que já teve problema com isso. É um zelo a mais, que eu já tive problema com isso. Então essas pessoas que já tiveram problema com o alcoolismo, eu entendo que elas devem se recatar com esse tema e se resguardar, porque ela já viveu isso aqui, e ela ainda é um homem, ela ainda é uma mulher. Mas vai ter pessoas, galera, que vai tomar um cálice de vinho aí tranquilamente, vai tomar latinha dele de cerveja, não vai ter problema nenhum, e vai ser salvo do mesmo jeito em Cristo Jesus, porque não tem problema com isso. E tem pessoas que vão morrer tomando coca e não vai para o céu. Coca mata também, galera, faz mal para a saúde. A gente fala que coca faz mais mal do que um cálice de vinho. É bem verdade, porque vinho ainda vem da uva, é natural. E a coca, esse monte de química que tem dentro que nós tomamos aí. O povo fala que foi Deus que criou a coca, eu não sei não, acho que foi o inimigo, foi um negócio viciante, hein. Fiquei 4 anos sem tomar esse negócio, voltei a tomar. É uma briga para poder largar, né? Misericórdia, o negócio tá na geladeira ali suando, irmão, quando você não vê o vinho, você não para. É de Deus ou do inimigo isso aí? Brincadeiras à parte, irmãos. Teria muito mais coisa para falar sobre bebida alcoólica, mas nós ficaria aqui até amanhã de manhã, é a hora que já é. Mas graças a Deus que eu estou vendo todo mundo ainda acordado, ninguém está cochilando ainda, está todo mundo bem ainda. Era isso que eu tinha para passar para vocês, eu espero que vocês tenham entendido sobre o tema. Tenho entendido também porque a maioria das igrejas tratam isso já com a palavra clássica, né? Que é o medo de trazer a verdade hoje, já que há mais de 100 anos é tratado de forma diferente, né? Negando a verdade, do que apresentar e colocar as ressalvas, né? Igual nós está fazendo hoje, apresentando a verdade, mas colocando várias ressalvas, né? Ó, é assim, mas ó, para pensar sobre isso daqui tudo, entendeu? Vale a pena? Isso para mim vai de cristão para cristão, sabe? Acho que é muito particular, de cristão para cristão. É que nem intimidade dentro do casamento, que é outro tema polêmico. O que o marido e a mulher não pode fazer? Eu acho que é muito particular de pessoa, casal para casal e cristão para cristão. Eu acho que isso deve ser trabalhado assim, sempre assistido pela graça de Cristo,